Se você tem stablecoin na sua carteira, assim como eu, e faz staking, abre o seu olho, porque nas últimas semanas a SEC americana, as leis americanas estão de olho nas tuas stablecoins. Então, se você tem stablecoins, se você faz staking, esse vídeo é para você. Porque legalmente o que está acontecendo lá não só vai impactar as criptomoedas de quem está lá, de quem mora fora do Brasil, mas também vai impactar as tuas criptomoedas, porque a stablecoin ela é a mesma, estando aqui ou estando lá fora. E agora nas últimas semanas a gente viu a Kraken saindo do mercado de staking. A gente está vendo agora o staking sofrendo essa repressão, sofrendo esse holofote de forma errada. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mais à frente no vídeo. E número 3, as minhas stablecoins e as tuas vão ser as próximas, já estão no próximo alvo. E vamos começar com a Kraken. Com a notícia que saiu agora há pouco tempo, de fevereiro, que ela foi obrigada a encerrar o seu serviço de staking e pagar 30 milhões de dólares em multas sobre as acusações pela SEC dos Estados Unidos, aqui já está na tradução, a Comissão de Valores Imobiliários, porque ela não se registrou no programa. Que programa é esse? Eles consideram que o staking é um investimento no sentido de você está tirando de um lugar a sua criptomoeda, colocando em outro lugar, para que você receba um retorno. Só que quem entende o fundamento sabe que staking não é isso. No staking você não está tirando a sua criptomoeda de lugar nenhum. Você está deixando a sua criptomoeda parada em um único lugar. Inclusive, você que já me acompanha aqui no canal, já me viu explicando sobre isso várias vezes. Eu vou deixar aqui no card e na descrição os outros vídeos que eu já falei sobre staking, para você não ter confusão. Então, só para você ter uma ideia de como que a confusão ela causa problema, como que o não entendimento do fundamento da tecnologia causa problema. E aí, continuando, o acordo marca a primeira repressão da SEC no staking, contra o staking, né? Um serviço comum oferecido em exchange de criptomoedas centralizadas e descentralizadas. E ainda tem esse ponto também, incluindo a maioria das principais exchanges dos Estados Unidos, como a Coinbase e a Binance. E agora vai entrar a parte interessante que eu quero comentar com você. Dentro lá da SEC não existe apenas um único chefe, mas existe o presidente, né, que é o Gary Gensler. E ele é o cara que está no holofote agora porque ele está falando o que não devia estar dizendo. E está causando mais confusão do que ajudando os novos investidores. E está afastando quem de fato devia estar se beneficiando, que já são os investidores, que já são os mineradores. E inclusive as exchanges. Então vamos lá. Só nesse pedaço aqui do artigo ele já fala, né? Ele diz que a maioria dos provedores de apostas não fornecem aos clientes divulgações adequadas como a forma como a empresa está protegendo os ativos apostados de um usuário. Esses provedores devem registrar seus serviços de apostas na SEC. Essa é uma das coisas que ele quer, que ele está impondo. Isso aqui, inclusive, é uma transcrição de um pedaço de um vídeo que ele fala lá no YouTube. Eu vou mostrar para você um trecho. Thus, crypto entrepreneurs started offering what's called staking as a service. No, not like the steakhouse. Basically, if you transfer your tokens to a staking as a service provider, they take control, possibly pooling your tokens with thousands or millions of others while promoting returns. But here's the rub. When a company or platform offers you these kinds of returns, whether they call their services lending, earn, rewards, APY, or staking, that relationship should come with the protections of the federal securities laws. That means you, the investor, should receive important disclosures. For example, what do they actually do with your tokens? Are they really staking them? Are they lending, borrowing, or trading with them? Are they commingling them with their other businesses? Where do the rewards come from? Are you getting your fair share? Are the underlying crypto protocols genuinely creating value on your investment? Are they just new tokens that dilute the value of ones you already have? Plus, when you sign on the dotted line or accept the terms of service, you are generally agreeing that placing your tokens with these providers may mean transferring your ownership to them. There's an expression in crypto, not your keys, not your crypto. You see, you're basically an investor in their platform. If it goes under, and we've seen plenty of that recently, you end up in line in the bankruptcy court. That's why it's so important that these
companies and platforms comply with the securities law. After all, the securities laws, regardless of what you think of stake or staking, they're good for investors. E vamos lá, deixar claro o que ele não deixa claro para você aqui. Pessoas na Ethereum, por exemplo, elas ganham mais Ether com staking, não necessariamente te vendendo o token ou comprando o token. Elas ganham com as transações. A gente sabe que não é a forma mais segura de proteger uma blockchain, porém, contudo, entretanto, é importante sim que você precisa de esclarecimentos, como ele diz, principalmente sobre a questão de para onde e por quem vai as suas criptomoedas, mas eles querem te fazer acreditar que eles sabem o que é melhor para você e onde deve colocar o seu dinheiro. A gente já viu esse filme com os sistemas bancários há anos. É uma mentalidade do tipo, nós estamos aqui por você e para te proteger só, porque você não deve assumir riscos, a não ser se for para você acreditar no governo e em grandes bancos, que são nossos amigos. E se isso está tomando proporção nos Estados Unidos, se prepara, porque logo isso vai começar a acontecer em anúncios aqui no Brasil, inclusive na TV, logo mais, em canais no YouTube, com brasileiros crucificando qualquer tipo de investimento em criptomoedas. Apesar da regulamentação brasileira estar andando de ré, isso só vai piorar. Isso pode piorar cada vez mais. Um outro exemplo, a local Bitcoin, inclusive, ela já existe há 10 anos. Foi descontinuada. Por quê? Tudo em nome da segurança, confiança e transparência. E sim, mais uma vez, a regulamentação ela é importante. Só que em todo o mercado vai ter gente querendo se dar bem, com pirâmide, rug pulls, mas quem tem que decidir onde eu vou colocar meu dinheiro e você somos nós. Já são milhões de dólares e reais que o governo toma de você por taxas, impostos e multas. Para reparar. E isso não tem cara de liberdade em vários aspectos, em vários cenários. Mas a gente participa disso. E, inclusive, o ponto que ele fala do not your keys, not your crypto. Isso é fato. E saber que você pode fazer seu staking por conta própria, sem passar por um banco cripto, um banco centralizado, é uma virada de chave. E é o que os amedronta, é o que os deixa desconfortáveis. A grande maioria das pessoas não está habituada a isso. Eu, inclusive, recebi já em comentários aqui, como assim, Renato, as pessoas comprarem criptomoedas em um banco centralizado? As pessoas preferem fazer isso do que irem lá por conta própria, criarem uma conta nova, por exemplo, numa Binance, numa Crypto.com. E a pergunta que fica é, será que a gente está mesmo protegido? E não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países. Os governos estão fazendo o oposto do que eles deveriam. Porque vamos lá, resumo básico, o legislativo cria as leis, o judiciário interpreta a lei e o executivo aplica, ok? Só que a SEC nos Estados Unidos, que é aqui no Brasil a nossa CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela funciona dentro do executivo. Ela deveria atuar regulando, controlando os mercados e as bolsas, dizendo, é assim que tem que fazer, é assim que vamos fazer. Mas na prática não é bem assim que está acontecendo. Aqui no Brasil, que é inclusive o 7º país do mundo no ranking de investidores em criptomoedas, o Banco Central deve ficar responsável pelos agentes financeiros do mercado, como as exchanges, carteiras, plataformas de empréstimo. Já a CVM ela deve ser responsável pelos emissores de criptoativos, sejam eles empresas ou entidades descentralizadas. Só que, até agora, por lei, o governo permite que você invista em cripto desde que seja através de uma instituição onde ela tenha regulamentação no país de origem, como a Binance, como a Coinbase e a Crypto.com, por exemplo. O que está rolando nos Estados Unidos é isso. Eles estão tentando derrubar os pequenos projetos e exchanges para ganhar força judicial e poder atacar as grandes. E uma delas é a Coinbase, que não está gostando nada dessa direção que as coisas estão levando. E a Coinbase rebateu. Eles têm dinheiro para isso. Porque aqui a SEC quer declarar que o staking é um investimento de um título, como eu tinha falado no início, bem rapidinho. Ou seja, você vai abrir mão daquela quantia, isso que eles querem que você entenda, visando obter um lucro, correndo o risco de perder tudo, caso tenha uma desvalorização, por exemplo, o que não acontece no staking. E fica muito claro para mim é que sem a educação dos governantes, a gente vai continuar tendo problemas muito grandes. O nosso cérebro só processa aquilo que ele conhece. E se você nunca viu uma rosa na sua vida, não vai saber quando ver uma, até que alguém venha e te apresente pela primeira vez.
Simples assim. Se você nunca foi apresentado ao staking, aos conceitos, ao embasamento por trás, fica difícil. Onde não tem informação e sabedoria, vai ter confusão e equívoco. E o diretor jurídico da Coinbase, o Paul Grewal, ele explicou no seu blog. Eu vou até colocar aqui o trecho do que ele fala. Quando um cliente nos pede para apostar um pouco de sua criptomoeda, ele não está desistindo de uma coisa para obter outra. Eles possuem exatamente a mesma coisa. Eles possuem exatamente a mesma coisa que faziam antes, que tinham antes. E continua, os clientes de staking mantêm a propriedade total de seus ativos em todos os momentos, bem como o direito de desparticipar desses ativos consistentes com o protocolo subjacente. Você não vai sair colocando a sua criptomoeda em staking em qualquer exchange, só porque aquela dali me ofereceu um retorno maior, só porque aquela dali me ofereceu 27% de APY de retorno. Não é assim que funciona. É claro. Para finalizar, além disso, as recompensas de apostas são apenas pagamentos por serviço de validação para a blockchain, não um retorno sobre o investimento, que é o que a SEC está querendo que você acredite. Você percebeu na narrativa deles no vídeo? Você percebeu a narrativa dele no vídeo para tentar te persuadir nesse sentido? Então, fica de olho aberto. E se você quer dar um pouco de risada, é só você terminar comigo de ler essa parte. O Armstrong, que é o CEO da Coinbase, ele ouviu ainda que a SEC quer se livrar da participação cripto dos Estados Unidos para clientes de varejo, acrescentando que ele achava que seria um caminho terrível para o país. E alguns juristas parecem concordar com ele. É a galera que está jogando contra a criptomoeda. Fato. E a SEC não fica parada um dia. A Paxos agora também está sendo processada por emitir BUSD, a stablecoin da Binance, só que atrelada ao dólar, como um título não registrado. Olha aí o tamanho do problema. O lado positivo aqui é, a Binance ela tem estrutura para encarar isso, assim como a Coinbase. E o pior cenário seria um bank run, que a gente chama, que é onde todo mundo sai correndo para tentar vender suas criptomoedas, as suas stablecoins nesse caso, né? Para não serem liquidadas, para não ficarem com um ativo sem valor. Enquanto isso, bancos emprestam dinheiro a juros altíssimos e são aplaudidos como heróis. Por outro lado, mas comprar uma stablecoin, não. Isso aí sim é um mau negócio. E para você que não lembra, há bastante tempo atrás o Elon Musk já tinha pensado na ideia de fazer uma moeda digital própria da PayPal. Você poderia usar dentro da PayPal para você comprar coisas ou como uma moeda de troca fora dela. E por que eles pararam de fazer o projeto? Porque eles não queriam ter dor de cabeça. Um caso curioso e engraçado. Imagina a SEC indo atrás da Rihanna, por exemplo, por ter feito uma coleção de NFTs com a justificativa de que é uma questão de segurança. Por exemplo, expectativa de ganhar dinheiro com o esforço de outra pessoa, né? Que é o que eles gostam de fazer. E aqui nesse caso a gente está falando do teste de Howey, que aconteceu em 1946 na Suprema Corte, que entrou para a história e eu vou te contar, eu vou te explicar esses detalhes no próximo vídeo, se você quiser. Então, comenta aqui embaixo o que você achou e o que você está achando do andamento dessas últimas semanas em criptomoedas. Eu vou adorar saber a sua opinião e saber o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é de paraquedas, eu sou o Renato Gazio e eu vejo você no próximo vídeo da Action Crypto Brasil. Um forte abraço e tchau, tchau.